Glórias a Deus. Irmãos, como eu creio que seja bom, às vezes a gente não se recorda muito de quando a gente era bem criancinha, assim, mais ou menos do tamanho da Ana. E hoje eu vejo que o colo de um pai, de uma mãe, ele muitas das vezes alivia ou tira qualquer tipo de aflição ou de dor que nós podemos estar passando. Verdade. E nós temos um Pai celestial, porque nós, como pais, podemos estar presente ali em determinados momentos, mas nós temos um Pai que está presente em todos os momentos. Às vezes nós só lembramos disso quando nós passamos por alguma angústia ou aflição. Nós só lembramos, muitas das vezes, de sermos gratos a Deus quando nós passamos por alguma tribulação e vemos que muitas coisas lá no nosso passado, Deus ele transformou em alegria. Muitas tristezas, assim como o salmista ele diz, aquele que sai a plantar com choro, voltará com gozo, com alegria. E nós somos a igreja de Cristo. E temos que desejar estar sempre no colo do nosso Pai, recebendo aquele carinho, aquilo que cada um de nós sabe que alivia muitas das vezes as nossas dores e aflições. E Deus ele quer isso da sua igreja, que nós venhamos desejar mais Ele, que nós não venhamos ser hipócritas, mas desejar mais estar na presença dEle, no colo dEle, recebendo daquele que pode reverter qualquer situação contrária de nossas vidas. Será que temos desejado isso, igreja? Será que temos sido, temos tido o coração de uma criança verdadeiramente? Porque foi isso que Jesus falou. Em verdade vos digo que quem não for como uma criança não é de entendimento, não. É um coração puro, coração verdadeiro. Não entrará no reino dos céus. E nós temos que desejar isso. E nós vamos falar sobre paternidade esta noite. Abra as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 6. É uma passagem bem conhecida da igreja, mas vamos começar por aqui. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os que forem encontrando, se coloquem de pé. 1 Coríntios capítulo 3. Vamos ler o versículo 6, 7 e 8. Diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo
o seu próprio trabalho. Amém? Vamos ler esse versículo novamente, versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um. Nós somos, em particular, este um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Feche seus olhos. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós te glorificamos, Senhor. Nós te exaltamos, ó Pai. Toma as nossas vidas em tuas mãos. Venha nos conduzir e nos guiar, ó Deus. Venha trazer sobre nós, Deus Santo e poderoso Deus, Senhor, através do teu Santo Espírito, Pai amado, um quebrantamento em nossos corações. Venha falar, Senhor, no íntimo do nosso coração. O Senhor é quem sondas, o Senhor é quem esquadrinha o coração do homem. Fala conosco, ó Pai. Fala conosco, papai. Oh, papai, fala conosco, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Fala conosco na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentarem. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele, como eu já falei aqui outras vezes, ele não era apenas um apóstolo, ele era um pai espiritual, que ficava ali na cola de quem ele evangelizava, até que essa pessoa se deixasse quebrantar, até que esta pessoa recebesse do Espírito Santo o poder para que ele viesse a se arrepender dos seus pecados, para que ele viesse a se arrepender dos seus maus caminhos. Porque não é porque Paulo estava ali sempre presente que ele conseguiria, mas é porque ele buscava o revestimento do Espírito Santo, mas ele sabia também que somente o Espírito Santo tinha o poder de convencer o homem do pecado, do seu mau caminho e da sua justiça. A justiça de Deus é uma justiça que não falha, é uma justiça que não se deixa se escarnecer de alguma maneira. Os juízos de Deus, eles são fiéis sobre as nossas vidas. O desejo de um pai é sempre abençoar o seu filho. O desejo de um pai é ver o seu filho próspero, é ver o seu filho vencendo na vida, apesar das batalhas que ele irá travar no mundo, que ele venha com sabedoria vencê-las. Mas uma coisa, irmãos, nós também aprendemos na vida de Paulo, que em todos os seus sofrimentos, assim como foi também na vida de Jó, nós não vemos Paulo murmurando, mas ao contrário disso, ele pregava contra a murmuração, como nós também nesta carta de Coríntios, no capítulo 10, versículo 10, ele vai dizer, mostrando como exemplo o povo do passado, que murmuraram, que reclamavam e foram destruídos ali no deserto. E ele nos convida a recebermos também este dom, porque tem que ser um dom para resistir a tudo o que Paulo ele passou na face desta terra.
E ele estava mostrando para os seus filhos na fé. Assim como ele mostrava para Timóteo, instruiu Timóteo até Timóteo se tornar um grande pregador do Evangelho de Cristo. Um grande homem que não permitiu que as aflições, que o mundo tirasse da sua presença. E nós necessitamos sentir este prazer, este desejo em nossos corações. Olha o que ele diz no capítulo 4, verso 15. Porque ainda que tivesses 10.000 aios, este aios aqui no grego quer dizer professores. Ainda que tivesse 10.000 professores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Paulo estava pregando para os seus discípulos, falando: olha, ainda que vocês tivessem 10.000 professores para lhes ensinar a lei, contudo vocês não teriam pai. Porque Paulo, ele tinha este sentimento de pai. De um pai que pega a mão do seu filho e caminha com ele, para que ele não venha tropeçar, para que ele não venha mudar o seu caminho, e lá na frente, ele venha se arrepender. E nós temos um Deus, irmãos, que deseja isso de cada um de nós. Quantas vezes nós pedimos uma resposta de Deus, Deus nos dá a resposta e nós não executamos conforme a resposta que Deus nos deu. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes nós deixamos de exercer aquilo que o próprio Senhor Deus nos instruiu para que fizéssemos? Porque a nossa mentalidade, ela é tentada 24 horas a fazer aquilo que a carne deseja. A carne, ela luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para dizer, para que você sacie a sua carne, dizendo: você está cansado. Você não precisa ir hoje. Você não precisa fazer isso hoje. A nossa mentalidade todos os dias, ela é instruída a buscar sempre aquilo que não é reto aos olhos de Deus. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz: aquilo que muitas das vezes o homem deseja, não é o que ele executa. Mas nós temos que buscar executar a vontade de Deus em nossas vidas. Temos que buscar executar aquilo que a vontade de Deus, ela traz sobre cada um de nós. Que pai tem um desejo de castigar o seu filho? Porque se não existisse o castigo, a correção, é como a própria Bíblia, ela nos relata, que não seríamos filhos, seríamos apenas bastardos. Mas nós fomos chamados e escolhidos por um Deus Todo-Poderoso, um Pai amoroso, um Pai que olhou para a face desta terra, viu que ela estava condenada ao inferno e enviou o seu único filho para morrer por cada um de nós.
enviou o nosso irmão mais velho. Porque nós somos filhos hoje por adoção. Assim como o próprio apóstolo Paulo ele diz ali em Efésios 1:5. Somos filhos por adoção. Mas quem já viu algum pai que adotou determinada criança e o seu amor ele é menor do que os filhos biológicos? Eu creio que não existe. Porque quando o ser humano ele pega amor por determinada coisa, por determinada pessoa, o desejo dele é sempre querer o bem. E Deus ele quer o bem de cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo ele tinha um zelo muito grande pela igreja. Paulo ele foi um missionário que em todas as suas viagens missionárias, quando nós lemos ali em Atos dos Apóstolos, nós vemos Paulo passando por tribulações, por dificuldades, mas a motivação dele era ver um filho espiritual bem fortalecido pelo Evangelho de Cristo. Porque é o Evangelho, irmãos, que nos direciona, que nos dá força para irmos mais e mais além. É Ele que nos direcionará a tomarmos decisões. Aleluia! O zelo de Paulo, ele demonstra isso em Gálatas 4:18. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo estava sofrendo, Paulo estava recebendo chicotadas, sendo preso, mas ele estava regozijando, porque ele via que aqueles que eram desprezados, que eram gentios, pois Paulo foi levantado como o apóstolo dos gentios, um povo desprezado. Paulo ele foi ali em meio às dificuldades, em meio às tribulações, em meio a tantas perseguições, em meio às dores, mas Paulo ele via que havia um resultado naquilo que ele estava fazendo. Aleluia! É por isso que ele fala lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Versículo 23, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir, e estou com Cristo, o que incorporavelmente melhor. O que é incorporavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. O que Paulo estava dizendo? Olha, vocês nem imaginem o tamanho do meu sofrimento. E eu sei que se eu morrer, é um lucro que eu terei. É o maior lucro que eu terei quando eu partir desta vida, porque eu estarei com Cristo. Mas o que ele diz em seguida? Ele diz: eu não sou uma pessoa invejosa. Eu não sou uma pessoa que quer apenas o meu bem.
Porque eu sei que enquanto eu estiver nesta terra, mesmo passando aflições, eu verei que ainda eu estarei dando resultados. É por isso que o salmista diz que ainda na velhice nós daremos frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda na velhice, irmãos, nós podemos dar os nossos frutos. Glórias a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, assim como João 14, no versículo 6, Jesus, ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe, irmãos, um caminho, outro caminho que levará o homem a receber esse galardão, esta recompensa da salvação eterna. Não haverá outro caminho, porque Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele diz que ainda que nós venhamos morrer, nós viveremos com Ele. Porque nesta terra, o viver é Cristo. Mas quando nós morrermos, nós continuaremos vivendo, mas vivendo de uma forma diferente, porque será um viver que você não terá mais dor, que você não terá mais choro, mais angústias, porque a sua palavra diz que Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, porque Ele será a nossa alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 2,11: sabeis ainda de que maneira, como Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Para que Paulo admoestava? Para que Paulo instruía, corrigia? Para que os seus filhos na fé não viessem a desviar do caminho, da verdade e da vida. E nós desejamos, irmãos, temos que desejar isso todos os dias em nosso ser. Porque não fazemos uma autoanálise de como estamos servindo a Cristo? Como a irmã já declarou aqui esta noite, analisar como estamos servindo a Cristo. De que maneira? De que maneira estamos agradando o coração de Deus, o coração do nosso Pai, que não interrompe as suas misericórdias, pois elas são a razão de não sermos consumidos. Aleluia! O salmista, no Salmo 119, verso 2, ele diz que bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o busca de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Aleluia.
Vai lá com a mão aí. Vai lá com a mão. Esses são bem-aventurados, os que guardam a sua palavra. O mesmo salmista, lá no versículo 9 deste Salmo 119, ele vai dizer: guardei, no versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Onde nós temos guardado a palavra? Eu dei um exemplo aqui na quinta-feira da parábola das 10 minas, aonde o dono dessas minas arrenda essas minas a alguns servos. Então ele vai, deixa aquelas minas, e o que ele deu 10 minas ali, quando ele voltou, ele dobrou o número daquelas minas. Então ele teve uma boa recompensa. É um exemplo de como será o nosso galardão no céu, igreja. Esta parábola é um exemplo de como será o galardão no reino de Deus. Ao que ele deu 5, ele dobrou. Mas ao que ele deu uma mina ali, quando ele chegou diante do dono das minas, ele falou: meu Senhor, como eu sei que o Senhor é um Senhor severo, rígido, eu guardei essa mina, porque eu não queria perdê-la. Aqui está a sua mina. E ele, achando que iria receber alguma recompensa, o dono da mina perguntou a ele: por que você não depositou esse dinheiro no banco para lhe render juros? E assim, quando eu voltasse, você teria alguma coisa a mais para me dar? Então aquele que guardou a mina foi condenado, foi levado a um lugar, diz aquela parábola, aonde há dor e ranger de dentes. Então é muito importante o nosso trabalho aqui nessa terra, como estamos fazendo um trabalho evangelístico, porque tem muitas pessoas, irmãos, que às vezes eu conheço uma pessoa que uma vez eu falei para determinada pessoa que ela era evangélica, e essa pessoa até se espantou e perguntou: quem, fulano é evangélico? Porque isso é bem visível, ainda que não é porque nós não somos mais como os cristãos de antigamente. Até existem hoje em dia, mas tinham aquele cuidado de não escandalizarem a sociedade, de não escandalizarem o seu próximo. Hoje nós vemos que este evangelho que está sendo muito pregado é um evangelho que não nos cobra muitas coisas além do nosso dinheiro. Mas nós temos, irmãos, um dever como filhos de Deus, de buscarmos fazer a sua vontade. Sabe por quê, irmãos? Porque não existe outra coisa mais perfeita do que a vontade dele, pois ele diz isso na sua palavra. O apóstolo Paulo, Romanos 12, 2, ele diz que a sua vontade ela é boa, agradável e perfeita. Se algo é perfeito, perfeito divinamente,
divinamente, quem somos nós para aperfeiçoá-la mais? Aleluia! Na oração modelo, o Pai Nosso, Jesus Cristo ele ensinou o quê? Que seja feita tua vontade, aqui na terra, como é nos céus. Qual é a vontade daqueles que estão lá nos céus? Eles só têm uma vontade: de adorar e fazer com que o coração do Pai Celestial se alegre. Não é tão... Eu me lembro ainda que, quando eu era criança, chegava o período da semana ali do Dia das Mães. Na escola eles ensinavam, as professoras nos ensinavam, às vezes, a fazer alguma lembrancinha. Porque não é o que nós damos aos nossos pais, assim, de questão financeira, mas é a nossa dedicação. A dedicação de demonstrar o nosso amor, a dedicação de demonstrar a quem nós amamos verdadeiramente, a quem está acima de todas as coisas, porque este é o primeiro mandamento da lei de Deus: amá-lo sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, aleluia, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Como nós demonstramos o amor para o nosso próximo? Vamos pegar o exemplo de marido e mulher. Como um cônjuge demonstra o amor para o outro. Como nós temos demonstrado, nós que somos noiva de Cristo, o nosso amor para o nosso noivo. Aleluia. Eu lembro que quando eu estava há 10 anos atrás, dias antes de eu casar, eu acho que isso acontece com todo mundo, mas estou dando o meu exemplo. Aquela coisa que ia crescendo com o passar dos dias, ia se aproximando, e aquele desejo ia muitas das vezes fazendo nós sentirmos vários tipos de desejo ao mesmo tempo, vários tipos de sentimentos ao mesmo tempo. Mas nós queríamos receber este dia como um dia glorioso. E como será glorioso aquele grande dia em que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja? Como será, igreja? Na parábola da ceia, aonde o pai do noivo ali, ele manda convidar alguns convidados. Uns dizem: eu comprei um campo e tenho que ir ver. O outro diz: eu tenho um negócio e eu não posso voltar a este compromisso. Quantos vivem mais compromissados com a vida cotidiana do que com Deus? Com o nosso Pai. O nosso Pai que todos os dias nos dá as forças em nossas pernas para nos colocarmos de pé, que nos dá tantos livramentos de enfermidades e de morte,
Todos os dias, irmãos, ainda que os nossos olhos não vejam, Deus está nos dando livramentos e cuidando de cada um de nós. Eu costumo dizer que até ao atravessar uma rua, Deus está nos dando livramentos. Quantas pessoas já deram testemunhos de quem foi atropelada, falando: olha, eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha carro nenhum, mas de repente a pessoa foi atropelada. E Deus tem nos dado estes livramentos. Todos os dias Deus tem cuidado de cada um de nós. 1 Tessalonicenses 1,5: porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O Evangelho não são apenas palavras jogadas ao vento. São sementes que são lançadas em corações para que esta semente ela venha prosperar e dar o seu fruto. A palavra do Senhor ela nos compara como árvores plantadas junto a ribeiro de águas. E nós temos que dar o nosso fruto. Porque se nós não temos o fruto, o que acontece? Esta árvore é cortada e lançada ao fogo. Temos que buscar todos os dias, desejar, ter o prazer na presença e na lei do Senhor, e nela meditar de dia e de noite. Aleluia! Paulo ele quis, em todas as suas viagens missionárias, irmãos, demonstrar o seu zelo ali pela igreja de Cristo. Demonstrar que ele não estava ali porque quando Paulo se levantou, nós sabemos que Paulo era um homem temido pelos cristãos. Então quando Paulo se levanta, quando Deus levanta Paulo, agora para não ser mais um soldado romano, mas um soldado de Cristo, muitos ficaram com o pé atrás, porque ele era um homem, vamos dizer no palavrear de hoje, um homem carniceiro, não tinha dó de matar, não tinha dó de tirar a vida de um cristão, era o prazer dele. Nós temos como exemplo o diácono Estevão. Nós vemos ali a palavra de Deus falando que Paulo se regozijou com a morte de Estevão. Estevão que foi morto, apedrejado, também um dos homens, irmãos, porque se fala muito pouco sobre Estevão, mas pelo que nós vimos, foi um homem levantado por Deus também, e que não deixou se levar por aquilo que estavam fazendo com ele. Foi um homem que não se deixou amedrontar por aquilo que ele sabia que podia acontecer com ele. E naquele momento que ele estava ali recebendo todas aquelas pedradas, foi um momento, irmãos, único, aonde ele viu os céus abertos e o Pai sentado no seu trono e à sua destra o Filho. Aleluia. Vamos desejar
Vamos desejar aquele grande dia. Quantos cristãos hoje em dia já nem se preocupam mais com isso? Já fizeram da igreja um clube aonde ela vem para se encontrar com algumas pessoas. Ou outro exemplo, não deixa de vir para não serem mal vistas. Não vem mais por aquele que nos dá a vida. O nosso Pai, irmãos, Ele tem sentimento. O nosso Pai Celestial, Ele tem sentimentos. Sentimentos de tristeza, de ira, sentimentos de alegria, de gozo. E como nós, como filhos, qual sentimento temos produzido no coração de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses 2,14: fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem esforcei-me inutilmente. Existe algo mais atual do que isso? Vivemos momentos de corrupções, momentos onde a promiscuidade está aumentando em nosso país. Mas Paulo está dizendo: olha, vigiai, sejam luzeiros em meio às trevas, luzeiro lá no mundo. Seja a luz, seja o sal da terra. Aleluias. Paulo até nisso, ele sabia que ele não queria falhar depois da sua partida. Paulo queria deixar a sua marca ali. A Bíblia não fala do dia do funeral de Paulo, mas eu creio que foi um dia muito triste para aqueles que tiveram como pai espiritual. Sabe aquele funeral que todos que passam ali diante daquele caixão e falam: este homem foi um homem de Deus. Este homem me ajudou nas minhas fraquezas. Este homem, no momento que eu mais precisei, ele estava ali do meu lado. Eu creio que foi assim no enterro de Paulo. A maioria das cartas de Paulo, você sabe onde Paulo estava escrevendo elas? Dentro de uma prisão. A última carta de Paulo é a segunda carta a Timóteo. E naquela carta ele diz algo que creio que até o mundo, os que não conhecem o Evangelho, conhecem esse versículo. Combati o bom combate, guardei a fé. Combati o bom combate, completei a minha carreira, mas guardei a minha fé.
Dias depois que Paulo escreve isso, Paulo é dividido, todo dividido, seu corpo inteiro. Sua cabeça, seus braços, suas pernas. Mas assim como ele fala, olha, não murmureis, não seja motivo de murmuração a ninguém. Ele não murmurou. Se coloque de pé. Glórias a Deus. Aleluia. As últimas palavras de Paulo antes de morrer. 2 Timóteo 4, 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, derramamento de sangue, e o tempo da minha partida é chegado. E o versículo que eu comentei: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Olha o que ele diz logo em seguida: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, naquele grande dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a vida de Cristo. Quem ama a vida de Cristo? Quem glorifica a Deus? Quem aguarda a vinda do nosso noivo? Aleluia, Jesus. Estamos aqui para adorá-lo, para bendizê-lo, fazer a sua vontade assim aqui na terra, como é feita nos céus, como é feita a vontade de Deus, adorando, buscando a sua face, louvando, aleluia, digno de toda honra e de toda glória, tu és, Senhor. Nós te glorificamos, ó Pai, nós te bendizemos. Feche os seus olhos, dirija os seus pensamentos ao alto neste momento. Peça para Deus te renovar. Peça para Deus trazer sobre a tua vida, oh aleluia, um renovo espiritual, um desejo ardente em seu coração, que está sempre na sua presença, sempre buscando a sua face, sempre o adorando em espírito e em verdade. Aleluia, digno de toda honra e de toda glória és tu, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia, aleluia, Jesus. Tu és o nosso Pai, Senhor. Para Ele são todas as coisas.
nosso íntimo. Pensa no seu colo. Volte a ter intimidade com seu Pai. Volte a ter intimidade com seu Deus. Em nome de Jesus eu declaro: volte a ter intimidade com seu Deus. Volte a ter um amor fervente para o seu Deus. Volte ao primeiro amor. Retorne ao primeiro amor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, nós declaramos sobre a tua igreja um desejo ardente de te adorar, um desejo ardente de buscar a tua face, de te buscar em oração, de te buscar, Senhor, mais e mais. Senhor, põe o desejo novamente de te buscarmos na madrugada. Traz o desejo, Senhor, de coisas que nós fazíamos em nosso passado e hoje não fazemos mais. Traz novamente, Senhor, este desejo ao coração da tua igreja. O desejo, Senhor, de te buscar, ó Pai, em santificação, em jejum e oração. Põe este desejo, Senhor, na tua igreja. Em o nome do teu Filho Jesus Cristo. Tira todo o coração de pedra e coloca um coração de carne, quebrantado, contrito na tua presença. Em o nome do teu Filho Jesus. Deus sabe o quanto você tem lutado contra essa frieza espiritual. Deus sabe o quanto você tem lutado contra essa frieza espiritual. Deus sabe o quanto você tem pedido para retornar ao primeiro amor. Deus quer novamente te ouvir, chamado de Pai, correr para os seus braços. Restaura, Senhor, a tua igreja. Restaura a fé, restaura, Senhor, a esperança. Restaura o amor. Ora, mas subiando, ore cantarás.
Jesus. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Senhor, fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja, Senhor, na tua presença. Deus, restaura, Senhor, a fé. Restaura aquela convicção que existia no passado, Senhor. Mas com o passar do tempo foi se esfriando. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Restaura, Senhor, dentro de cada um de nós, ó Pai. Em nossa alma, em nosso espírito. Ó Deus amado, aquele desejo, aquele gozo, Senhor, que está na tua presença. Em nome do teu Filho Jesus. Nós te adoramos, ó Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos. A beleza da tua santidade, Deus, da glória. Você que te levantará subindo, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Nós te adoramos, ó Pai. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Glória, 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 glória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, único que o Senhor nos proporcionou esta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Ainda que plantemos, ainda que reguemos, ó Pai, o crescimento vem do Senhor. Senhor, prospera este lugar. Prospera, Senhor, esta igreja. Traz o crescimento, ó Pai. Nós temos lançado a semente, Senhor, nos corações. Prospera, Senhor, traz o crescimento. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Senhor, envia almas sedentas da tua palavra. Ora, chegueterebas. Envia, Senhor. Envia almas, ó Deus. Quebranta corações neste lugar. Quebranta corações, ó Pai, neste lugar. Em nome de Jesus.